Olá, Jardim querido, paz e bem. Nós vamos para mais um devocional do Jardim. E hoje o nosso devocional, ele tem por título Envia-me, e está baseado no texto do profeta Isaías, capítulo 6, dos versículos de 1 ao 8. Então a gente vai ler o texto e depois a gente faz a meditação conforme a gente costuma fazer. Então, deixa eu só me ajeitar. Então, vejam só. O texto de Isaías 6, ele diz o seguinte: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: Estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar como uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. Então, o texto, né, que a gente leu, ele fala da questão do chamado do profeta Isaías. Isaías, ele inicialmente ele não se reconhece como uma pessoa capacitada, porque ele sendo um ser humano como nós, ele se reconhecia como um pecador, se reconhecia como uma pessoa impura, como uma pessoa de natureza caída, e ele vê ali a santidade de Deus. Então, presenciando ali a santidade de Deus, ele inclusive ele assim ele exclama, né, como o texto diz: estou perdido. Estou perdido por quê? Porque a gente entende que Deus, sendo santo, né, ele não pode nem sequer ver, né, o pecado na sua frente, né? A santidade de Deus, ela é responsável, né, pela aniquilação, né, dos pecados. Então, Isaías ali, ele se reconhecendo como pecador, ele dizia: eita, se agora eu pecador, estou aqui na frente de Deus, eu vou morrer. A santidade de Deus vai me fulminar. E ele reconhece, né, o seu pecado, mas aí um daqueles anjos vai lá, tira uma brasa do altar, né, de Deus, toca na boca, né, nos lábios de Isaías e diz: ó, agora você está purificado, né? Tá purificado. E naquele mesmo momento, né, purificado ali perdoado ali dos seus pecados, quando Deus pergunta: e quem é que a gente vai enviar para levar a nossa mensagem? E prontamente Isaías se prontifica, né, para essa mensagem. E isso traz, né, para a gente, de acordo com o texto, né, do devocional de hoje, que conta a história de um missionário sueco, Erik Lund, né? Ele assim foi requisitado para ir pregar a mensagem na Espanha, e ele imediatamente ele obedeceu, mas ele não teve tanto sucesso lá e conheceu mais na frente um filipino. Juntos, né, ele compartilhou o evangelho para esse filipino,
Juntos eles traduziram a Bíblia para o idioma filipino e por meio daquela tradução da Bíblia, né, iniciaram também juntos, né, a primeira missão batista nas Filipinas, e muitas pessoas terminaram chegando a Jesus, né, por meio do trabalho do missionário sueco Erik Lund, né, e do seu amigo filipino, né, Braulio Manican. Então, nesse sentido, o texto ele fala a respeito, né, de chamado para a pregação da mensagem do Evangelho, né? E a gente fala não somente da nossa responsabilidade de levar o Evangelho, né, para outras pessoas, e que muitas vezes a gente quer fugir dela, né? Como cristãs, nós temos, né, a responsabilidade de compartilhar a mensagem do Evangelho com aquelas pessoas que não conhecem. E você pode ficar até achando assim, ó, o seguinte: mas eu não sei falar tão bem, eu sou uma pessoa que não tenho tanta facilidade com as palavras. Mas a gente não prega o Evangelho somente falando, a gente prega e principalmente com os nossos exemplos, né? Já dizia o pensador, né, que as palavras elas comovem, né? Mas os exemplos eles arrastam, né? Então, lembrar que você e eu somos instrumentos, né, utilizados por Deus para a pregação da sua palavra. E você pode servir a Deus não apenas pregando a sua palavra, mas você pode servir a Deus, né, e mostrar o seu testemunho de fé cristã de várias formas. Por exemplo, você pode se dedicar a alguma atividade dentro da igreja. Às vezes a gente não tem a dimensão do que, por exemplo, um simples irmão, uma simples irmã que fica ali, ó, na entrada da igreja, dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja bem-vindo à casa do Senhor, Jesus lhe ama, certo? A acolhida, né? Aquela pessoa, ela é importante. Já ouvi casos e mais casos, né, de pessoas que foram hospitaleiras, né, com outras pessoas que chegavam para visitar a igreja, né, e devido àquela hospitalidade, aquelas pessoas ficaram ali e foram ouvindo a palavra de Deus e se converteram. E eu posso dizer isso por mim. Por exemplo, uma das coisas que me marcou quando eu, pela primeira vez, eu cheguei à igreja anglicana foi exatamente essa hospitalidade, né? Me senti acolhido, e aquela acolhida fez com que eu tivesse, né, me sentisse bem e tivesse o desejo de voltar mais vezes. Lógico que eu terminei voltando mais vezes por outras questões que eu posso comentar em outra ocasião, mas uma coisa que me marcou foi essa questão da hospitalidade e da possibilidade de inclusão. Com pouco tempo, né, de igreja, eu já estava recebendo convite para participar dos grupos, né, de estudo bíblico. E aquilo ali, poxa, eu cheguei aqui, não sou nem membro da igreja, cheguei, já fui chamado, já estou sendo chamado para participar dessas atividades. E eu vinha, né, da Igreja Católica Romana, e a igreja que eu fazia parte, embora eu participasse de muitas atividades dentro da igreja, né, eu fui coroinha, fui catequista, fui líder de grupo de jovens, tudo que eu pude fazer na igreja, mas a relação interpessoal, ela era uma relação assim mais fria, né, menos calorosa, a gente sentia menos, né, essa questão da acolhida. Então, da mesma forma também, né, que essa acolhida ela é importante, né, para trazer pessoas, né, para visitarem mais vezes a igreja. Se essa acolhida ela não é bem feita, né, ela pode também espantar, certo? Já ouvi também casos, né, de irmãos e irmãs que, se fossem pela acolhida que tiveram quando foram pela primeira vez visitar
a igreja, né, elas não voltariam mais nunca, né? Então a gente tem que ter cuidado. Mas veja, o trabalho, né, para Deus, ele não necessariamente ele está apenas na questão do trabalho, né, evangelístico, né, de pregar a mensagem. Lógico, a gente tem que pregar a palavra, né? Em qualquer momento, você tiver uma oportunidade, você tem que falar de Jesus. Se você tiver uma oportunidade, você não pode perder a oportunidade de falar de Jesus. Mas você pode servir na igreja, você pode servir para o reino de Deus de várias formas. Seja na entrada da igreja, né, dando bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, né, para um irmão, uma irmã que está nos visitando, seja, né, ocupando qualquer outro ministério dentro da igreja, mas o importante é se envolver com o trabalho, né, o trabalho dentro da nossa comunidade, né, e procurar dar exemplos, né, com as suas atitudes, né, de procurar dar testemunho com suas atitudes de que você é um cristão, uma cristã, e que por ser cristão, cristã, você tem atitudes diferentes. Tô gravando um vídeo aqui, mas depois eu falo contigo. É não. É minha mãe entrando aqui no quarto. Então, como eu estava dizendo, nesse sentido, você pode trabalhar de várias formas, né? Pode trabalhar de várias formas na igreja. E que, assim como o profeta Isaías, quando Deus perguntou a quem enviaremos, ele prontamente disse, envia-me a mim, que a gente possa, né, na medida em que a gente se sentir chamado, ou que a gente for chamado para desempenhar alguma atividade, que a gente possa dizer, tá certo, eis-me aqui. Então, eu queria finalizar que muitas vezes a gente diz, mas logo eu, como é que eu vou trazer outras pessoas para Jesus? Em algumas igrejas a gente acha engraçado, né, que há uma preocupação muito grande em ganhar almas, né? Então, quantas almas você já ganhou para Jesus? Aí eu me recordo de uma história que eu aprendi na igreja, inclusive na paróquia onde eu me converti, lá na paróquia do Redentor, que hoje já não pertence mais à nossa província, né? E a equipe de toda a paróquia do Redentor, ela agora, né, ela está em uma outra igreja, né? Mudaram o nome da comunidade, tem um outro nome, se não me engano é a paróquia, né, Renovo, que está lá com o reverendo André Santana. Mas eu lembro que eu aprendi lá que em um dos sermões da nossa querida, né, e finada reverenda Vera Lins, ela disse o seguinte, há um certo camarada, né, ele foi enviado como missionário, e ele, na vida dele, ele se lamentava porque ele só tinha levado uma pessoa a Cristo. Só que essa pessoa que ele levou a Cristo, ela foi fazer um trabalho missionário na África, e ela foi responsável por cristianizar grande parte do continente africano. Então, às vezes a gente não precisa estar medindo, né, o alcance, né, da nossa evangelização, do nosso trabalho para Deus de forma numérica. Mais importante do que os números que você possa desempenhar ou gerar para a igreja, mais importante é a qualidade. Então, nesse sentido, que a gente não se esquive, não se omita, e que na medida em que a gente for requisitado para o trabalho, né, a gente possa dizer, como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque de repente você pode
por meio do seu trabalho, terminar sendo responsável por alguém que por meio do trabalho dele vai levar muitas outras pessoas a Cristo. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, é isso, que Deus nos abençoe e vamos orar. Justo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esta mensagem de hoje. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus que perdoa os nossos pecados. E Tu és o Deus, Senhor, que não somente nos acolhe como filhos e filhas, mas Tu nos dá, Senhor, a honra de trabalhar em prol da divulgação da Tua Santa Palavra. Senhor, que a gente, cada vez mais, a gente venha a perder o medo, Senhor, de trabalhar para Ti, e que a gente venha cada vez mais, Senhor, dizer, nos momentos em que formos requisitadas para trabalhar para Ti, eis-me aqui, como disse o profeta Isaías. No mais, Senhor, abençoa a nossa comunidade, nossos pastores e pastoras, e abençoa cada um dos irmãos e irmãs de nossa comunidade, Senhor, dando um resto de noite tranquila, com um sono reparador, para a glória e honra do Teu nome. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, é isso. E vocês devem ter visto que eu tô aqui, ó, meu cavalinho rubro-negro aqui, tô até, ó, na torcida, porque amanhã o Sport joga e eu tô torcendo para que ele ganhe. Então, é isso. No mais, grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.